Os caras me mandam às vezes, pô, mas eu tenho um irmão, meu irmão usa droga, eu não. Você fala tanto de ambiente, a gente cresceu no mesmo ambiente, mas não é de o ambiente longe, não é igual, velho. muito diferente. Você pode ter um amigo, você teve uma namorada que usa. Basta uma festinha que um foi e o outro não foi. Totalmente. Então a pessoa aprender a lidar com eventos muito estressantes, traumatizantes, é importante que ela tenha qualidade de sono das noites seguintes, no plural. A gente usa um termo para descrever isso que a gente chama de inteligência emocional. Ter a habilidade de reconhecer o que você está sentindo e saber lidar com aquilo. Ponto interessante que eu ia abordar aqui também sobre essa questão de coisas danosas que podem acontecer com a gente, e algumas pessoas saem mais fortes e outras são destruídas por aquilo. Será que a gente tem como saber a diferença, os ingredientes por trás que podem fazer com que um acontecimento idêntico com duas pessoas façam com que uma melhore e a outra piore? E eu trouxe 2 livros aqui que eu vou citar mais tarde, que é o Em Busca de Sentido, do Frankl, e É Isto um Homem, do Primo Levi. São 2 livros escritos por judeus que passaram por experiências em campos de concentração. E eles mostram como as pessoas lá, elas tinham uma plasticidade mental, elas se adaptavam àquilo, né? E muitas, aquelas que sobreviveram, porque infelizmente foram 6 milhões de mortos pelos nazistas, elas tiveram uma vida depois cheia de significado. E muitas viveram pra caramba, chegaram aos 90 e poucos anos. E aí eu vi, poxa, aconteceu algo terrível com elas. E elas prosperaram. E tem coisas que acontecem com outras pessoas, não tão terríveis assim, e elas são destruídas por aquilo. E aí o livro que eu esqueci de trazer, do Malcolm Gladwell, ele fala do começo da Segunda Guerra Mundial e sobre os bombardeios que iriam acontecer. Os alemães iriam bombardear várias cidades da Inglaterra. E na época o Churchill, o primeiro-ministro, ele falou, olha, as pessoas não vão aguentar essa pressão psicológica, elas vão enlouquecer. Então vamos construir vários sanatórios em volta das cidades. E aí começou a guerra, começou o bombardeio e os sanatórios às moscas. Aí transformaram em hospitais de campanha. E aí o Malcolm Gladwell fala que isso aconteceu, o pessoal conseguiu ter essa resiliência, porque a hora que caiu uma bomba, você tinha 3 grupos formados. Ele dizia que tinha um pessoal atingido de fato, que morria naquilo, né? Você tinha os gravemente atingidos, que iam ter uma série de consequências físicas e psicológicas, e tinha um grupo que era muito maior do que os outros 2, que era dos remotamente atingidos. Que uma bomba matava 10, feria 50, mas tinha 1000 pessoas em volta que estavam relacionadas àquilo, mas não sofriam tanto e saíam melhor daquilo. Ele pegou diários da época e o pessoal escrevendo assim, caiu uma bomba no meu prédio, morreu todo mundo, só sobrou eu. Se eu sobrei, tem que ter um motivo pra isso. E o cara dava um motivo à vida dele. Tem como a gente saber o que pode estar por trás de uma pessoa para ela encarar bem uma situação dessa e melhor? Tem uma pesquisadora chamada Alexandre Rodman, que ela publicou um artigo muito bacana feito com crianças que sofreram abuso sexual na infância, e depois ela estudou essas crianças na adolescência, e ela queria descobrir aonde que está a resiliência no cérebro. Ela viu basicamente que as crianças que conseguiram na adolescência não se prevenir, mas ser menos afetada por aquele tipo de trauma, que hoje a gente sabe também na literatura que abuso, principalmente sexual, mas também físico e negligência na infância é um fator de risco, se não o maior para desenvolvimento de quadro psiquiátrico na idade adulta, é gigantesco assim, na clínica, muito comum você ver isso. Ela descobriu que essas crianças tinham um acoplamento maior entre uma região do cérebro chamada de córtex pré-frontal e uma outra regiãozinha, algumas áreas de uma outra região chamada sistema límbico, que seria um sistema mais emocional. O córtex pré-frontal é mais racional. De alguma forma, o termo que ela usa no artigo é reavaliação cognitiva. Parece que essas crianças conseguiram, na adolescência, reavaliar aquela situação e olhar por uma outra ótica. Justamente o que você está falando. Sei lá, a pessoa não sabia o que estava fazendo, eu consegui, pelo menos eu tô viva, hoje eu consegui um negócio melhor, eu tô indo pra frente, enquanto outras pessoas declinavam do ponto de vista saúde mental. Parece existir uma relação entre aumento da atividade do córtex pré-frontal que permite você ter esse gerenciamento, racionalizar, reavaliar a situação, tipo, derrubei essa água, nossa, passei vergonha. Você pode ficar muito mal ou você pode, tipo, não foi nada também, só uma água. Você pode ver a situação por uma outra ótica, né? A mesma situação. Reavaliar, aprender. Exato. E sair dali um pouquinho Parece mais forte, existir né? essa relação. Não sei se foi essa pergunta que você fez. Mas... vou dar um exemplo para deixar mais concreto. Por exemplo, você vai e conhece um cara que é alcoólatra. Aí você conversa com ele e ele fala, meu pai era alcoólatra. Aí você conhece outro cara que não bebe. Aí fala, por que você não bebe? Porque meu pai era alcoólatra. Então, o mesmo estímulo,
entre aspas, né? Porque são pais diferentes, mas um pai, às vezes é o pai de 2 irmãos, e um vira alcoólatra e o outro não, com o mesmo estímulo. Mas isso depende das contingências. Mas nunca vai ser o mesmo estímulo, né? Mesmo que seja irmão gêmeo, você tem um amigo, às vezes, diferente. O fato de a gente é irmão gêmeo. Eu tenho um amigo o círculo de amizades também tem influência. Que me ouve e vai me ajudar a fazer essa reavaliação, já vai me ajudar. Isso. E sem falar vários outros fatores, esse que o Wesley comentou, um deles. E uma rede de apoio, então, seria um fator que faria com que a pessoa prosperasse. Até o sono depois do evento. Né? Como a gente falou no outro episódio, tem fases do sono que são importantes para o aprendizado emocional. Então, a pessoa aprender a lidar com eventos muito estressantes, traumatizantes, é importante que ela tenha qualidade de sono das noites seguintes, no plural, porque o cérebro aproveita certas fases ali para reativar algumas memórias num estado químico diferente, e isso é importante para a pessoa, quando estiver acordada, conseguir lembrar do que aconteceu, tendo uma resposta emocional mais controlada. Então, é difícil dizer, né, quais fatores exatamente vão determinar. É um conjunto, né, de fatores. Uma situação importante, assim, a genética, nesse caso, Bruno, ela determina pouco, por incrível que pareça. Se você tem uma família com dependência química, você tem uma predisposição a ter aquilo, como, por exemplo, o alcoolismo, mas você pode conviver num ambiente onde aquilo não seja ilicitado, digamos assim, aquilo não seja desabrochado. Então, o que depende do que a gente chama de contingências. Contingências é o quê? Por exemplo, quando você estava lá na academia militar e os caras falavam para você agradecer a palestra do palestrante, isso é uma contingência. Você foi submetido a um contexto, você teve uma resposta frente ao contexto, que foi ficar nervoso ou não, ou fazer bem ou fazer mal, e alguém te elogiou e te puniu. Isso é uma contingência. Você se expor a um contexto, se comportar frente ao contexto, e a consequência do seu comportamento aumenta ou diminui o seu comportamento. Depende da história de contingências da pessoa. Os caras me mandam às vezes, mas eu tenho um irmão, meu irmão usa droga, eu não. Você fala tanto de ambiente, a gente cresceu no mesmo ambiente, mas não é de longe, não é igual, velho. Muito diferente. Você pode ter um amigo, você teve uma namorada que usa. Basta uma festinha que um foi e o outro não foi. Mudou totalmente. Pode mudar completamente, drasticamente a vida da pessoa. Eu tive um excesso de trabalho. E isso eu lidei até bem na minha cabeça, mas eu tive um problema de pele e tal, e todo mundo falou que era cortisol lá no alto. O meu cortisol o estava alto. O exame dela deu muito ruim. E aí eu tive esse problema de pele que todos os médicos me falaram que era em relação ao estresse. Quando eu notei, eu falei, caramba, eu de fato tô remoendo isso sem necessidade alguma, né? Vou absorver, vou resolver o problema e pronto, né? Fora de mim, não dentro. E já estou muito melhor, já sumiu as manchas e etc. Então, eu fico realmente curiosa com a forma como eu fui criada. E os meus pais são muito equilibrados, assim, me criaram de uma forma estoica. Mas tá explicado, então. Então, é muito sobre a educação, né? Sobre como os valores que meu pai me passou, a forma como meu pai me criou, meu pai e minha mãe. Assim, um ponto-chave, Malu, que você talvez possa identificar em você mesma, é você, ao longo da sua vida, você aprendeu a aprender sobre você mesmo. Porque o nosso ambiente ele vai mudando ao longo da nossa vida, seus objetivos mudam. A gente já deu vários exemplos aqui. Seu objetivo muda, seu propósito muda, o ambiente muda, você vai ser atacado, não vai ser atacado. E só tem uma forma de você aprender a lidar com isso, que é você parando, prestando atenção. Pô, o que está acontecendo? Tipo, o que você fez? Você, eu tô estressado. Por que eu tô estressado? Por causa disso. Ah, tá, então é isso. É um processo de aprendizado. Da próxima vez que você passar pelo mesmo episódio, você vai conseguir lidar melhor com isso. Isso, a gente usa um termo para descrever isso que a gente chama de inteligência emocional, que é você ser capaz, ter a habilidade de reconhecer o que você está sentindo e saber lidar com aquilo, né? E às vezes os seus pais meio que te treinaram a fazer isso, porque dependendo de como os pais criaram você, te impedindo de ficar frustrado, te impedindo de ter, sei lá, ser xingado a identificar isso. E é importante, às vezes os seus pais te ajudaram, olha, te ajudar a prestar atenção em você mesmo. E é muito comum as pessoas hoje em dia entrarem no automático, né? Elas saem fazendo o que alguém mandou fazer e a pessoa não para prestar atenção nela mesma. Isso é a base, uma boa parte da base da terapia, né? Que é você explicitar o que tá rolando. Tipo, o que eu tô sentindo? Ah, isso. E a outra pessoa eu tô sentindo isso? E o terapeuta vai ajudando. Ó, olha só, o que passou na sua cabeça toda vez que você ficou ansioso, estressado? E aí você vai aprendendo, é um aprendizado, né? Eu realmente acho que a minha educação foi superior, né? Talvez, foi fora da média. E aí, levando em consideração que a infância e a educação e a forma como o seu ambiente da infância tem tanto impacto, o que fazer quando você não teve
uma boa experiência? Porque tem como mudar, já que é tão significativo assim? Tem. Assim, existem determinadas coisas que você vai ter que lidar sempre. Algumas experiências que você teve, aí dependendo da forma que você interpretar aquilo, o seu cérebro interpretar aquilo baseado nas suas vivências, conforme você conversou com pessoas, a sua rede de apoio te falou, não, mas não é bem assim e tal, você vai interpretar, ou as pessoas aumentaram aquilo ainda mais e levou para piorar aquilo ainda. Mas se você, insisto, como eu falei anteriormente, quanto antes for um processo de intervenção, melhor por conta da plasticidade do cérebro. O cérebro, quando ele é pequeno, quando a gente é criança, ele é muito bom em aprender. Você pega uma criança com 5 anos, bota morar na Inglaterra, em 6 meses ela vai falar inglês sem você ensinar. Ela aprende, a gente chama de neuroplasticidade passiva, ela aprende sozinho, você não precisa ter foco. Quando você bota um adulto de 35, ele estuda 2 anos e talvez não aprenda. Tem que ter se foco. Aprender, vai ficar com um sotaque ou não vai conseguir falar direito. Então, o mesmo serve para... Eu sempre digo para os pacientes que chegam na minha clínica, eu falo assim, ó, psicoterapia é como se fosse você aprender uma nova língua. Se você vir aqui uma vez por semana, ficar 50 minutos, for para casa e não trabalhar isso também, você não vai aprender. É igual você ir numa aula de alemão, durante 50 minutos você vai para casa, você não vê filme em alemão, não vê série em alemão, não escuta, não escreve em alemão, não vê alemão, não lê em alemão, você não vai aprender alemão, vai ficar um tempão. Psicoterapia é a mesma coisa. Então, você vai lá com o terapeuta, ele te ensina, ele te mostra, ele te dá umas tarefas de casa e você tem que permear aquilo durante o seu dia para você ter um maior grau de mudança significativa. Nessa metáfora, seria mais ou menos a pessoa aprender português, que seria uma emoção, um comportamento disfuncional, então a pessoa está mal e tal, e ela quer aprender inglês, que seria ficar feliz, ficar com bem-estar. Se a pessoa não se preocupar, não se preocupar em aprender aquela nova linguagem emocional, ou na nossa metáfora, aprender inglês, ou vai demorar muito ou ela não vai conseguir, porque o cérebro dela já sabe muito bem falar aquela outra língua, que é a língua do... Eu não sei se fui claro no que eu quis dizer. Não, foi super. Eu gosto de explicar que eu não sou terapeuta, né, nem psicólogo, mas eu sempre falo, gente, na terapia você vai ter, se for a TCC pelo menos, né, que é uma abordagem da psicologia, você vai ter uma aula particular sobre você mesmo. Exato. Essa é a ideia. E às vezes anotar é bom. Quando é uma coisa muito nova, né? Você anotar o que tá rolando, o que você tá sentindo. E você ter um diário seria bom, então. Sim, com certeza. É uma das tarefas do terapeuta, uma das primeiras. As pessoas não gostam, né? Todo dia. De ter tarefa, mas ajuda. É um processo de aprendizado, né? E no futuro você vai aprendendo a lidar melhor com aquilo. Com essas situações adversas que vão surgir, não tem como. Faz parte. Você sai da zona de conforto, você vai ter uma bomba de informações novas de fora e de dentro. Você vai ter novas emoções, né? Pô, o que é ser excluído? Esse exemplo que a gente deu, como é que deve ser cancelado por milhares de pessoas? Pô, quem é que já experimentou isso? Eu não experimentei, graças a Deus, mas imagino que algum dia isso vai acontecer, não sei.